Olá a todos e a todas. Que alegria, que satisfação poder estar mais uma vez com vocês para compartilhar mais um estudo do Livro dos Espíritos. Para quem não se lembra ou não me conhece, meu nome é Eliana, eu faço parte da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, SECA, que está situada na Rua Arnaldo Magnecaro, 1370, Vila Campo Grande, Zona Sul de São Paulo. Faça-nos uma visita, temos muitas e muitas atividades onde poderemos, com certeza, nos aprimorar em estudo, em práticas em torno da caridade, em conhecimento, em convivência com os irmãos e a cada dia caminhando um pouco mais para a nossa evolução. Você também pode chegar até nós através das nossas redes sociais. Estamos no Facebook, o nosso site está renovado, também pode ser acessado e lá você encontrará cronograma, atividades da casa, enfim, uma série de dados que podem ser muito úteis para você que está chegando à doutrina espírita agora, ou já tem algum tempo, ou faz parte da nossa casa, ou quer conhecê-la, né? Visitá-la e, quem sabe, até se somar a gente. Que Jesus sempre esteja conosco. Que vocês se sentam muito bem-vindos, muito bem acolhidos para este momento. Antes de iniciar, quero compartilhar com vocês um pequeno texto do livro Gotas de Paz 3, chamado Aperfeiçoamento Moral. Todos nós trazemos em nosso íntimo as más tendências que nos acompanham desde sempre. Deslumbrados com tudo que é material e com o que isso pode nos proporcionar, esquecemos de cuidar do espírito e de nos aperfeiçoar moralmente. Um grande engano de nossa parte, porque bem sabemos que desta vida nada levaremos de material, mas carregaremos sempre conosco tudo aquilo que conquistarmos moralmente. Desvencilhar-se dos defeitos é tarefa de todos nós, e aprimorar nossa moral é o real objetivo, porque só assim continuaremos a evoluir. Desapegar-se dos nossos vícios, das nossas paixões, de tudo o que está relacionado à matéria, é um passo, é um grande passo, é um passo que é feito de pequenos passos. Todo momento, toda hora, todo dia é o nosso desafio, que a gente possa continuar nesse investimento, estudando, aprendendo nas obras da codificação, em especial no que toca à evolução moral, para que possamos pôr em prática e a cada dia nos aproximarmos mais da verdadeira felicidade. Somos espíritos, somos eternos, estamos aqui de passagem, usando este corpo material que nos possibilita aqui viver, que possamos bem aproveitar mais esta oportunidade que Deus nos dá e também os ensinamentos que o seu Filho nos trouxe, pois, tendo Jesus como nosso norte, nossa bússola orientadora, com certeza vamos conseguir conquistar mais e mais esta felicidade que a gente tanto quer. E a felicidade que é feita de tesouros
dos ensinos morais, dos comportamentos que se aproximam cada dia mais do bem, do amor verdadeiro. São tesouros que o tempo não estraga, que não se corroem a partir da ação dos insetos, dos bichinhos, decompositores, que ninguém pode corromper, destruir. Tudo que nós conquistamos de bom, de bem, de virtudes, de ensinamentos morais, conosco fica por todas as existências, que cada vez mais a gente possa se aprimorar. É para isso que estamos aqui e já estivemos outras vezes e que ainda estaremos, mas que em cada oportunidade a gente avance mais um pouquinho. Antes de iniciar o estudo, quero, juntamente com vocês, serenar o coração, acalmar a mente, colocar a nossa respiração de forma tranquila e serena e fazer a prece que Jesus nos ensinou, nos auxiliando a entrar nessa boa sintonia com o Pai, com os nossos amigos espirituais, agradecendo a vida, a oportunidade e tudo o que recebemos, todas as oportunidades que aproveitamos, os bens que conquistamos, que nos são úteis para prosseguir aqui na jornada neste planeta, sabendo que esses bens não nos pertencem, somos apenas usufrutuários deles, que tudo fica a não ser os tesouros de maior valor, os tesouros relacionados à nossa evolução moral, que possamos seguir adiante com fé, com esperança e certeza, com Jesus, com Maria e toda a nossa jornada. Pai de amor, nós nos colocamos diante de vós, fazendo a prece que o próprio Jesus nos ensinou e pedindo licença para iniciar o estudo de hoje. Desculpa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus, hoje e sempre. Quero pedir desculpas, eu estou com um pouco de tosse e talvez em algum momento, eu precise parar para beber um pouco de água e seguir adiante. Muito obrigada pela compreensão. Peço perdão e desculpas também se algum barulho, externo, daqui de fora do ambiente, atrapalhar o nosso estudo. Então vamos lá. Continuamos estudando o Livro dos Espíritos e estamos aí ainda na segunda parte, que trata do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Estamos ainda no capítulo 6, que eu já comentei, em estudos anteriores, que é um capítulo longo, porque esse capítulo, ele vai falar pra gente, ele está falando pra gente da vida no mundo espiritual. Quanta coisa saber, entender, aprender, rever, reler,
muita coisa, muito conhecimento. E que está tudo certo, que a lei natural, a lei divina rege. Estamos aqui de passagem e um dia estaremos de volta à espiritualidade, ao lugar de vida verdadeira do nosso espírito. E para lá, quando voltarmos, o ideal é que estejamos melhores do que aqui chegamos. Mas para isso cabe bem aproveitar a oportunidade. E nesse capítulo 6, a gente continua falando, como a nossa irmã já iniciou no vídeo passado, sobre a comemoração do Dia dos Mortos, sobre os funerais. Também é um momento para muitos difícil, doloroso, né? Um momento de separação do seu ente querido, de um afeto muito grande, muito importante, ou até mesmo de um desafeto daquele irmão com o qual se teve dificuldades ao longo da jornada. Mas a gente não pode esquecer das palavras do próprio Jesus, que disse para que, enquanto estivéssemos a caminho, nos ajustássemos com estes irmãos, procurássemos nos entender com eles, não fiquemos aumentando desavenças, dificuldades que podem já ter sido trazidas de outras existências e aqui, de repente, não serem reparadas, não serem minimizadas, e aí saímos daqui com mais dificuldades com esses irmãos, podemos até entrar num processo de obsessão, se ele for antes que nós e nós continuarmos com ele nessa sintonia. Então, que a gente aproveite muito para esse aprimoramento, para perdoar as faltas daquele ou daqueles que muitas vezes não agem da forma que a gente esperava, agem com comportamentos que nós entendemos que não são ideais, não são os mais agradáveis para a nossa compreensão. Mas quem disse também que nós sabemos de tudo, que nós somos os donos da verdade, somos os perfeitos? Nós também estamos para evoluir, para aprender. Quantas faltas nós também temos que reparar em relação a outros irmãos, às vezes até em relação a esse irmão. Talvez hoje esse desafeto venha para nós como alguém que cobra posturas que tivemos no passado. Então, aprendamos a conviver melhor, a evitar julgamentos, a evitar críticas, a procurar ver sempre o outro lado das coisas, dos fatos. Quando não for possível, quando a dificuldade vier, que peçamos o auxílio de Jesus e da espiritualidade para que essa compreensão possa vir. E hoje eu vou entrar então na questão 324, nós vamos estudar da 324 a 326, continuando esse tema, né, dos funerais, da comemoração do Dia dos Mortos. A primeira questão que Kardec apresenta à espiritualidade é a seguinte: os espíritos que são homenageados por estátuas ou monumentos, assistem às inaugurações, ficam felizes com a lembrança. Tudo isso tem a ver, claro, né, com o tema das homenagens póstumas. Homenagens que são feitas pós-morte daquele indivíduo, daquela pessoa. A homenagem, se a gente olha lá no dicionário, a gente vai ver que ela tem o significado de expressão ou ato público como mostra de admiração e respeito por alguém. Já a palavra póstuma, eu acabei de dizer,
é aquela que acontece depois, após a morte de alguém. Então, reconhecer, expressar publicamente que reconhece, né, aquela pessoa que se foi, que já não está mais no mundo dos encarnados, é uma possibilidade. É reconhecimento, é bacana. Poxa, nós que somos, né, temos já alguma idade aí no velocímetro da vida, no marcador da vida, a gente conviveu muito, né, na época escolar, na nossa infância, na nossa juventude, com os tais vultos, os vultos da pátria, né? Então tem estátua, tem busto, tem flâmula, tem cartaz, tem isso, tinha que fazer os trabalhos e também fazer lá o desenho, o reconhecimento, né, dizer o quanto foi bacana e importante. Mas homenagem, estátua, vulto, busto, solenidade, inauguração, será que tudo isso, né? Como a doutrina vê isso? Kardec perguntou então à espiritualidade como que o espírito que se foi via esse momento. Será que para ele é importante? Será que ele comparece a essa solenidade? Será que ele curte? Como que é a visão deste espírito? Será que a visão desse espírito ela muda conforme o seu grau de evolução? Se ele for mais evoluído, ele terá uma certa relação, uma certa visão desse fato? Será que se ele for mais evoluído, terá outra ou menos? Como será a visão deste espírito? Você já parou para pensar no dia em que partir desta existência? Gostaria de ter uma estátua para você, uma homenagem, um busto, um memorial, quem sabe um mausoléu no cemitério, né, onde estivesse os seus restos mortais e os restos mortais dos seus familiares? O que será que pensar nestas coisas, ter assim, dar uma importância, uma relevância a estas práticas ligadas a nossa, até de alguma forma, a nossa cultura, ao nosso povo? Como será que a espiritualidade via isso quando Kardec fez a pergunta? E isso tudo que Kardec perguntou e a resposta é atual? Continua atual? Já digo a vocês que sim, e muito atual. Vamos então recordar a pergunta 324, que era sobre essa questão aí dos monumentos, das inaugurações, solenidades, o que os espíritos pensavam, ou se eles ficavam felizes por ser lembrados. Como era isso? A espiritualidade responde: muitos comparecem às inaugurações quando podem. Entretanto, ficam mais felizes com a lembrança que os homens guardam deles do que com as estátuas ou monumentos. Então, aqueles que podem até comparecem a essas inaugurações, mas o mais importante para esses espíritos é a lembrança que os homens possam ter deles. O busto, a estátua, o monumento, algo material que foi feito em homenagem ao feito daquele irmão, legal, bacana. Talvez quando passem por ali, olha, a estátua, o monumento a fulano de tal, talvez até lembrem. Por outro lado, esse irmão teve aquele feito ou aqueles feitos, mas também teve tantos outros na sua trajetória. E para alguns, talvez, aquele símbolo não traga boas lembranças. Então, requer um cuidado. Lembrar da pessoa, fazer por ela uma prece, desejar que ela alcance a luz,
que supere suas imperfeições, que possa contribuir para os que aqui ficaram, para o planeta. E isso é bacana. A própria espiritualidade nos diz, muito mais do que os monumentos. Questão 325. Desculpa. Por que certas pessoas preferem ser encerradas em um determinado lugar em vez de outro? Após a morte, elas retornam a este lugar com mais satisfação? Essa importância atribuída a uma coisa tão material não é um sinal de inferioridade do espírito? A espiritualidade responde: a afeição do espírito por determinados lugares significa inferioridade moral. Que importância pode ter um pedaço ou outro de terra a um espírito elevado? Ele não sabe que se reunirá aos que ama, mesmo que seus ossos estejam enterrados em outro lugar? Então, irmãos e irmãs, um pedaço de terra, fazer questão de estar enterrado num determinado cemitério ou outro, num mais luxuoso ou menos luxuoso, isso para o espírito que já alcançou uma certa evolução não tem a menor importância. Ele tem a consciência de que, embora seus restos estejam, seus restos mortais estejam, numa cova rasa, num cemitério A, B, C, luxo ou sem luxo, cremados, ele já tem uma consciência de que sua alma, de que seu espírito se reunirá àqueles que amou aqui, que já partiram, que estão lá antes dele, ou até mesmo nos sonhos poderá visitar, ou numa permissão estar até com aqueles encarnados, independente de onde estejam seus restos. O corpo material é um invólucro, tem seu tempo, seu desgaste. Nós somos espíritos eternos. Questão 325A. Podemos considerar futilidade enterrar no mesmo lugar todos os membros de uma mesma família? O que diz a espiritualidade a Kardec sobre isso? Será que é bacana? Será que é interessante, de repente, a família comprar um jazigo, pensando em deixar todos ali naquele mesmo local? Ou, como já se fez no passado, construir mausoléu e toda a família, desde os avós vão ficando ali naquele lugar e tal. Como a espiritualidade encara isso e nos ensina? Ela nos diz que não é futilidade, é um costume piedoso, de piedade, de compaixão. É um testemunho de simpatia para com os entes queridos. Embora essa reunião tenha pouca importância para os espíritos, ela é útil aos homens, porque as lembranças ficam concentradas em um só lugar. Então, a importância de ter-se um local onde estarão os membros da mesma família, os restos mortais dos membros da mesma família ali juntos, é algo que serve ao homem, É um gesto, é um costume que nós temos, Há culturas que talvez não tenham esse mesmo costume, mas nós aqui temos esse costume, sempre que é possível, gostamos, de deixar no mesmo jazigo, as pessoas da mesma família, os restos mortais das pessoas da mesma família. Mas para os espíritos isso não tem uma maior relevância, Isto
tem utilidade, é algo piedoso, é um testemunho de simpatia àqueles entes queridos que já se foram, mas facilita pelas lembranças ficarem reunidas assim no mesmo local, né? Se é um carinho com estes que já se foram. Embora que a lembrança ela não esteja, ela não nos venha, o pensamento, lembrar dessa pessoa, pensar nessa pessoa não vem somente se a gente estiver lá no local, né, na lápide, se a gente fizer esta visita. Nós podemos pensar nesta pessoa com amor, com carinho, lembrar, né, da convivência em qualquer lugar onde estivermos. E em qualquer lugar onde estivermos também é lugar de se fazer uma prece por ela, né? E fazendo esta prece, pedindo para ela muita luz, né? Vibrando muito amor para que ela esteja bem, que tenha aceitado, né, a nova condição, receba o auxílio dos nossos amigos de luz e que possa continuar seu processo evolutivo com aprendizados lá também. E se um dia, né, Deus entender que ela deve retornar, que ela possa retornar e bem aproveitar também a sua oportunidade. E quem sabe, né, a gente rogar também a Deus para que um dia possamos nos reencontrar, né? Se for permitido, se for um bem para nós e para eles, continuamos assim na esperança. Questão 326 e última. O espírito, quando retorna ao mundo espiritual, ele fica sensibilizado com as homenagens que prestam aos despojos mortais? De alguma forma a gente foi respondendo isso também. Mas vamos ler agora o que a espiritualidade trouxe para Kardec. Eles disseram assim: o espírito que já atingiu um certo grau de perfeição não possui mais a vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Entretanto, existem espíritos que nos primeiros momentos que seguem ao seu desencarne, sentem um grande prazer pelas homenagens que recebem, ou ficam tristes com a falta de atenção que dão ao seu corpo físico. Isso ocorre porque eles conservam ainda vários preconceitos do período em que estiveram na Terra. Então, mais uma vez, o grau de evolução. Mais uma vez, retornamos também ao tema da nossa mensagem inicial. A importância do nosso aprimoramento moral. Não deixar para, quando eu voltar à espiritualidade, lá eu terei uma visão diferente das coisas, estarei liberto do corpo, vou poder entender. Não, gente, já é de agora. Buscar conhecimento, buscar praticar os ensinamentos que nós temos. Já temos muito material, temos o Evangelho, temos a vida de Jesus, que foi o próprio Evangelho vivo, que tanto nos ensinou. Tendo ele como modelo, procurar praticar o amor, a essência do que ele nos trouxe e nos ensinou, o amor. Viver o amor, viver no amor, amar as pessoas, não cair no caminho dos julgamentos. A gente precisa praticar essa lição. E praticando já de agora, quando retornarmos à espiritualidade como os espíritos mais evoluídos, não daremos importância maior do que é devida, a não ser a gratidão por aquele corpo físico que nos serviu, né, de proteção, de invólucro na existência que nós tivemos, mas entender que o ciclo se fechou, que estamos numa nova condição, libertos para continuar a nossa evolução. E poderemos entender como esses espíritos mais evoluídos, se a gente persistir na nossa caminhada evolutiva, que reverenciar túmulos, monumentos,
coroas do tipo A, B, C, D, X, Y, luxo, mais luxo, big luxo, né? Tudo isso são coisas que servem à matéria, são valorizadas no campo da matéria, trazem talvez ali a exteriorização do sentimento daquele que ficou com a saudade daquele que partiu. Mas elas não são as coisas mais importantes. Mais importante é o sentimento que se teve, as relações que se construiu, o perdão que se deu, a lembrança no pensamento, a prece que se faz, tudo isso é importante. E já que muitos, né, desses irmãos que partiram se aproximam nesse dia, e é possível até uma proximidade já logo que o desencarne aconteça, isso depende de quanto cada um vai estar naquele momento de confusão mental, de compreensão ou não da nova realidade, mas há que se ter aquele cuidado, evitar, né, fazer... baixar a sintonia, conversas que não edifiquem, né? Comportamentos, enfim. O importante é se manter sereno, tranquilo, amparando aqueles que necessitem, vibrando muito amor, muita luz, mantendo a prece, né? Para que aquela boa sintonia possa ajudar esse nosso irmão nessa volta, nessa passagem, na sua caminhada, na jornada espiritual, a qual um dia todos nós estaremos por fazer, estaremos lá também. Carregar preconceitos, crenças e ideias do que foi na vida material não nos ajudará. Ajudará tudo aquilo que conhecemos, que conquistamos em torno do nosso aprimoramento moral, e isso sim nos trará futuramente, é a nossa grande esperança, a nossa certeza que nos trará a felicidade verdadeira. Encerrando o nosso estudo, eu quero mais uma vez agradecer a todos pela oportunidade, pelos momentos que pudemos